Glória a Deus. Então, nós vamos meditar um pouquinho nas Escrituras. E eu quero que você já abriu aí comigo o Êxodo 20, no versículo 3. Aqui vai falar a respeito dos mandamentos. E eu quero falar a respeito, citar esse aqui. A palavra de Deus diz, então, Êxodo 20, no versículo 3, fala assim: não tenham outros deuses além de mim. Como é que está aí na sua versão? Hã? Mais alto aí? Quem falou diferente? Luan, como está a sua, por favor? Alguém tem diferente? Ok. Não tem outros deuses além de mim. Bem claro, né? Será que a gente tem alguma dúvida? É uma frase curta aí. Não tenha outros deuses além de mim. Quem está falando isso? Senhor Deus. O Senhor Deus está falando a Moisés, um dos mandamentos, o primeiro deles, para Moisés. Isso seria uma marca do povo de Deus, isso daria destino ao povo de Deus na terra, e o Senhor traz isso para que o povo ande em retidão diante do Senhor. Então o Senhor fala isso: não tenha outros deuses além de mim. Agora nós vamos para Marcos 10. Marcos 10, do 17 ao 22. É uma leitura pequena, e aí eu quero ler com vocês, amém? Vai falar a respeito do homem rico. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Muito bem, essa é uma passagem muito conhecida das Escrituras, que vai falar a respeito desse homem rico. Então, nesse contexto aqui, vocês sabem, o Senhor Jesus já tem aqui os discípulos, ele está manifestando a palavra de Deus, por quem ele veio. Jesus faz milagres, Jesus liberta, Jesus cura. Isso começa a atrair uma multidão, isso mexe com autoridades, isso mexe com o governo, isso mexe com líderes que existiam naquela época, e Jesus começa a fazer um rebuliço ali, numa estrutura que já estava toda enquadrada, estava tudo meio que já certinho, né? Os fariseus, lá os saduceus, eles eram donos ali daquilo que se dizia a lei do Senhor, do conhecimento de Deus, das Escrituras, e eles faziam aquilo que eles queriam fazer. Mas Jesus vem e coloca as coisas fora do lugar e começa a agitar o pedaço. E ele leva uma multidão perto dele. Né? Para onde Jesus ia, as coisas não ficavam iguais. Ele atraía multidões e as pessoas começavam a ser transformadas por quem Jesus é. No meio disso, tinha muitas pessoas que eram atraídas simplesmente como espectadores, né? Como alguém que a gente conhece, como, por exemplo, se viesse aqui na nossa cidade, vamos supor quem? Vamos pensar alguém aí, sei lá. Pensa alguém que você acha interessante, diferente. E você fala assim: poxa, fulano está famoso, ele está aqui na cidade. Ah, vamos ver.
mas será que é verdade? Tá mesmo? Não, ele tá. E se a gente não vai ver por algum motivo, mas pelo menos você fica interessado em saber o que aconteceu e como que está acontecendo. Olha, chegou, mas estava vestido como? As mulheres, né, geralmente falam, não, mas como é que estava? O fulano é bonito mesmo? Porque na foto é lindo, parece que não tem defeito, mas será que é tudo isso mesmo? E a gente fica naquela expectativa. E com Jesus também era assim. Jesus, ele provocava interesse. Alguns estavam atrás de Jesus por quem ele era e outros apenas para conhecer. Para saber realmente se era tudo isso, enfim, para tirar a prova. Mas a Bíblia está falando aqui que um homem rico foi atrás de Jesus. Jesus, ele estava saindo de algum lugar. A Bíblia aqui nos versículos anteriores fala de Cafarnaum. Ele estava na Judéia, eu não sei. Mas aqui está falando que ele está indo para Jerusalém. Jesus estava caminhando, indo de Jerusalém. As viagens, a gente sabia que era muitas vezes a pé, né? 99% das vezes era a pé, era um ou outro que tinha um cavalo, enfim. As viagens de Jesus eram longas e eram a pé, então Jesus sai e começa a caminhar. Mas a Bíblia fala aqui que vem um homem e vem correndo. Ele vem correndo. E correr é uma característica de alguém que está procurando alguma coisa. Alguém que está querendo alguma coisa. Não está andando normalmente, mas ele está correndo em busca de algo. Ele quer estar com Jesus e ele quer fazer uma pergunta para Jesus. Ele vai correndo em direção e uma coisa interessante, ele se ajoelha. Ele se ajoelha diante do Senhor. E imagina ele correndo, quando ele chega aos pés de Jesus, ele vê que Jesus, ele ajoelha, Jesus tem que parar e ouvir o que ele estava falando, e ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Está aí no versículo 18. Ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, querido mestre, bonzinho mestre, amado mestre, Deus de amor, você é tão bonzinho, você é tão legal. Eu fiquei sabendo, Jesus, que você faz coisas boas, que você é alguém muito bom mesmo. Você deve ser bonzinho, você deve ser carinhoso. Será, Deus, que você pode me dizer, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O interesse desse homem aqui, ele queria saber de uma coisa muito específica. Ele queria saber como ele daria a vida eterna. E a Bíblia vai falar que ele tem uma característica aqui, ele é um homem rico. E é interessante a gente ver aqui que ele não está querendo saber alguma característica de Jesus. Olha, Jesus, como que você é, do que você gosta. Jesus, quem é você? Não, ele queria saber como ele faria para herdar algo. Esse herdar, queridos, é alguém que quer ter possessão de alguma coisa. Então a gente imagina que a Bíblia fala que ele tinha muitos bens, mas ele não estava satisfeito com os bens que ele poderia ter. Ele queria saber além, ele queria saber o que ele poderia fazer para conquistar a vida eterna. Porque ele estava acostumado em ter coisas, a conquistar coisas, e ele chega para Deus e fala, então, você está falando de vida eterna, você está falando de reino do céu, como é que é isso? Como é que eu faço para conhecer, para ter isso? E Jesus começa a falar assim para ele, por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Jesus já começa a colocar as coisas no lugar. Ele está falando, olha, não tem nada que seja bom, nem ninguém que seja bom. Somente o meu Pai, Deus é bom. E ele fala, aí Jesus vai falar, olha, você conhece os mandamentos, né? Falando para o homem rico. Você conhece, você sabe que você não deve matar, você não deve adulterar, não deve roubar, não deve fazer falsos testemunhos, nem enganar ninguém. Você sabe que você deve honrar o seu pai e sua mãe.
E esse homem fala, ele responde para Jesus: Mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E realmente, queridos, fazia parte da característica do povo de Deus ali em Jerusalém, principalmente. Eles eram conhecedores da Torá. As crianças, desde pequenas, elas são ensinadas e elas têm aquilo decorado. E certamente esse menino sabia das Escrituras, ele sabia aquilo que as Escrituras falavam a respeito dos 10 mandamentos. Isso era de cor e salteado na vida dele. E ele fala para Jesus: Jesus, eu já sei disso, eu faço isso. Mas Jesus olha bem para aquele homem e a Bíblia fala que com amor Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Eu vou ler de novo para você. Com amor Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois siga-me. Querido, a gente sabe aqui, conhecendo as Escrituras, a gente sabe e conhecendo a característica da personalidade de Jesus, a gente sabe que Jesus não queria o dinheiro daquele homem. Jesus não precisava do dinheiro daquele homem, porque não tem nada que Jesus precise. Ele tem tudo. Ele é o dono de tudo. Não há nada que Jesus precise. Ele não precisa de nada. Ele é simplesmente tudo. Tudo que existe, tudo que nós vemos, tudo que o homem tem conhecimento até hoje, e das coisas que ainda o homem vai descobrir, todas elas não é novidade para Deus. Não existe novidade, porque Ele é soberano e Ele tem todas as coisas. Então, por que Jesus haveria de querer os bens daquele homem? Quando o Senhor Jesus fala para aquele homem: vá e venda tudo que você tem e dá aos pobres, certamente o Senhor queria o coração daquele homem e as suas intenções. E isso é muito claro para a gente. A gente sabe disso, é verdade. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus queria que aquele homem entendesse o propósito, entendesse que Jesus bastaria para ele, que ele realmente não precisaria dessas coisas da terra, mas que ele precisaria somente de Jesus e da sua verdade. Daquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus. E Jesus falava a respeito do reino dos céus. Jesus veio para trazer verdade para nós, Jesus veio para trazer vida para nós, e Jesus fazia isso o tempo todo, e era isso que Jesus queria mostrar para esse homem. E eu comecei a meditar nisso para a minha vida. Sabe, queridos, a gente tem falado isso aqui. A Bíblia, as Escrituras, ela é toda para mim. Não existe nada do que existe, que está escrito aqui, que não é para mim e para você. Tudo que tem na Bíblia é para nós. É a respeito de nós. É a respeito de quem nós somos e de quem Deus quer nos tornar. As Escrituras falam isso. E quando eu olho e vejo o homem rico, eu vejo a mim. Mas por que, Hebe? Porque você se vê como esse homem rico. Sabe, queridos, se você for orar e pensar nessa história, Jesus estava ele estava indo para Jerusalém, então a gente sabe então que ele estava com os discípulos, ele estava com um monte de gente que estava seguindo ele. Inclusive os discípulos.
E os discípulos, eles foram separados, eles foram escolhidos por Jesus. O Senhor Jesus escolheu a cada um com a sua personalidade, com um propósito diferente para cada um. E o Senhor fez isso de uma maneira tão linda. Jesus não olhou para os defeitos daquele homem. Muitas vezes é difícil para a gente entender como Jesus vai escolher alguém como Pedro, como Jesus vai escolher alguém, sei lá, como Paulo, como Mateus. Olha, uma pessoa que cobrava impostos. Ele fazia aquilo de uma forma errada, abusiva. Mas Jesus foi lá e escolheu cada um deles. Não foi por aquilo que eles tinham, mas era por quem o Senhor Jesus iria tornar eles. Jesus não vê da maneira como nós somos. Deus não olhou para o nosso pecado, mas Ele olhou para aquilo que estava maior, o sangue dele que seria derramado. E Ele olhou para nós e falou: eu vou justificar ele, eu vou limpar eles, eu vou tornar eles limpos e santos assim como eu sou. Isso é graça, querido. Então, aqueles homens estavam seguindo Jesus e os discípulos. E aí a gente pensa assim, não, os discípulos eles estão numa escala de importância muito maior. Esse homem não, esse homem rico aqui, não, esse sim estava errado, porque ele era rico, estava acostumado com coisa boa. E Jesus fala agora para ele deixar tudo, como assim vender tudo? Esse aqui está errado, os discípulos não. Os discípulos estavam seguindo a Jesus. Eles sim estavam fazendo o que devia ser feito. E eu com certeza estaria com Jesus lá. Com certeza eu seria um daqueles homens também. Afinal de contas eu sou crente, eu sou evangélico. Mas se você perceber bem, a gente olhando para as Escrituras, a gente vê que mesmo os discípulos sendo chamados, conhecendo a Jesus, eles erraram e erraram feio. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi preso para ser levado e crucificado, os discípulos, eles ficaram confusos, cada um foi para um lado, eles ficaram com medo daquilo que poderia acontecer com as suas vidas, e eles falaram: nós vamos sair daqui correndo. Por quê? Porque nós podemos ser mortos, nós podemos sofrer. Eu sei que Jesus vai sofrer, mas nós não podemos sofrer isso. Então cada um foi para um lado. E a gente olha os discípulos numa escala de superioridade, mas nós vemos que não foi assim, eles erraram também. Eles erraram também. Os discípulos, eles tiveram uma vivência de quem é Jesus. E as suas vidas foram realmente, totalmente transformadas somente depois de Jesus passar com eles 40 dias, depois de ressuscitado. E assim mesmo, Jesus fala: olha, vocês fiquem juntos, porque vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos o que aconteceu ali em Pentecoste. E a Bíblia vai falar assim: olha, depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles foram empoderados pelo Espírito Santo. E eu entendo que a partir daquele momento, da presença do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo, eles tiveram a plena convicção e realmente os seus olhos foram abertos de quem era Jesus. A Bíblia diz, querido, que os discípulos ali, depois de eles receberem o Espírito Santo de Deus, eles foram empoderados. Eles receberam dunamis, o poder explosivo de uma dinamite veio sobre eles, e eles nunca mais foram os mesmos. Aqueles discípulos deram as suas vidas por Jesus. Então, dar a casa, dar o carro, vender tudo, virou fichinha para quem estava disposto a morrer por Jesus. E eu comecei a analisar a minha vida. E eu comecei a falar: Jesus, quem eu tenho sido diante do Senhor?
Sabe por quê, queridos? Naquele caminho para Jerusalém estava todo mundo, estavam os discípulos, talvez estavam também as mulheres que seguiam Jesus, Maria, Maria Madalena, tantas outras, Joana, enfim, tantas outras mulheres podiam estar seguindo a Jesus. Estava com eles também pessoas que, como eu falei para vocês, queriam saber somente o que ia acontecer, qual ia ser o próximo milagre de Jesus. Será que realmente ia acontecer algo diferente? Os espectadores estavam seguindo Jesus. Também tinham pessoas que criam em Jesus, que amavam a Jesus, que estavam querendo ouvir mais de Jesus. Existiam todo tipo de gente seguindo a Jesus. E eu comecei a falar para mim, inclusive o homem rico. E eu comecei a pensar, Hebe, quem você é na fila desse pão? Quem você é? É muito fácil para nós olharmos um homem rico e falar, isso é algo realmente difícil de acontecer. Alguém que é rico vender os seus bens e não só isso, dar aos pobres. E a gente imagina, nossa, isso é realmente algo muito difícil. Mas você olhando no contexto e você conhecendo Jesus, você fala assim, não, mas se fosse eu faria. A gente sempre pensa isso. Não, mas se fosse eu faria diferente. Não faria, querido. Sabe por que nós não faríamos? É só olhar para as nossas vidas como nós estamos diante do Senhor. Um Deus que fez tudo. Um Deus que nos deu tudo. Eu comecei a olhar para a minha vida. E eu comecei a me lembrar das coisas que o Senhor já fez em mim. E eu falei, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero estar onde o Senhor está. Nós estamos, queridos, buscando a presença do Senhor neste lugar. Nós estamos aqui de uma forma insistente, nós estamos falando, Senhor, nós queremos ser guiados pela Tua voz, nós queremos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito, nós não queremos viver o modismo, nem aquilo que as pessoas estão indo atrás, seja lá o que for, nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus, nós queremos ser guiados pela Tua voz, Senhor, nós queremos viver milagres sim, mas nós queremos conhecer as Tuas mãos e os Teus pés, nós precisamos de Ti, Jesus. É isso que nós temos buscado aqui, querido. Mas quando eu olho para a minha vida, eu preciso fazer uma pergunta que eu queria fazer para você, e eu queria que você fizesse para você mesmo. O que eu ainda não fiz para Deus? Quando Jesus se depara com esse homem, ele faz uma pergunta. Com amor. Com amor. O Senhor Jesus é insistente no amor dele por nós. Muito insistente. Sabe de uma coisa? Às vezes eu descubro que eu sou bem ruinzinha. Eu olho algumas situações. Às vezes algumas situações eu trabalho com pessoas, trabalho no comércio, um salão de beleza, e tem... uma coisa, queridos, com mulher, a mulher é uma coisa assim, realmente melindrosa. Renata sabe, trabalha com mulher. Mulher é uma coisinha assim meio tinhosa, sabe? Mulher, ela fala assim, mas ela vai preparando você pelas beiradas, para dar o bote, sabe como é? A mulher, ela vai fazendo pergunta, vai indo até ela saber qual é o nome da pessoa que você está falando. Né? Ela vai fazendo um meio de campo assim, até que ela... descobre o telefone e o endereço do Instagram da pessoa e é um clique para ela falar. Então, segundo os dados que eu consegui, tá aqui. Olha, ela mesmo tá enorme de gorda ainda. Mulher é terrível.
E aí, eu olhando para mim, em algumas situações, eu falo, Jesus, como eu preciso de Jesus. Porque por mim, eu não daria chances nenhuma mais, sabe assim? Eu falava, não, para você acabou. Que isso? Tá errado. Imagina fazer isso. Ah, não. Né? A gente fala, vai orar, vai ler a Bíblia. A gente é fácil de sentenciar os outros. Fácil, 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 fácil. E eu olho para mim e falo, Deus, como eu preciso de Ti. Como a minha carne ainda está tão viva dentro de mim. O Senhor falou uma coisa para esse homem, Ele falou, com amor, a Bíblia diz, com amor Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Ainda há uma coisa, Hebe, que você ainda não fez. Mas eu? Sabe quanto tempo que eu sou crente, que eu sou convertido? Eu nasci na igreja, como diz. Eu nasci no berço cristão, gospel. Sabe quem sou eu? Eu cantei no mistério de louvor. Sabe quem sou eu? Eu fiz parte do coro das irmãs, não sei do que. Outro dia eu falei para o Mário, eu falei, gente, nós somos um tempo de uma igreja era pequenininha, sabe, queridos? E daquela coisa assim que você faz de tudo, né? Faz de tudo. Você vem, prepara o dízimo, você dizima, depois você vem, você canta esse louvor, depois você vai lá e passa a ceia e faz de tudo. Era assim. E eu lembro que eu era pequena, assim, eu devia ter uns 8, 9 anos. E de manhã era a programação para as crianças e de noite era para os jovens. Pois eu estava nos dois, eu estava no das crianças e eu estava nos dos jovens, achando a grandona, sabe? A madura. E fazia de tudo. E a gente vai crescendo assim nesses ambientes assim que a gente faz de tudo e a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente não precisa de nada. Fala, não, hoje eu sou pastora. Tá pensando o quê? Tenho um ministério, eu prego. Queridos, quem que você é o quê? Você não é nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. A palavra de Deus diz aqui, só é um bom, só existe um bom. É Deus. Nós somos necessitados do Senhor mais do que nós pensamos ser. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. Nós precisamos do Senhor. Há uma coisa ainda que você não fez. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos fazer rapidamente escolhas na nossa vida. O tempo está passando muito rápido. E a palavra de Deus diz que haverá um tempo de de coisas terríveis que irão acontecer na terra, queridos. A vinda de Jesus está perto. Se você for olhar nas Escrituras, você vai ver o que vai acontecer. Não vai ser algo bom, vai ser terrível. Se nós não estivermos escolhendo Jesus como a única parte, a melhor parte das nossas vidas, certamente nós vamos cair, nós vamos perecer e fazer escolhas erradas. Fazer como esse homem, sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora triste, porque ele não queria deixar aquilo que ele tinha por Jesus, porque aquilo que ele tinha era melhor do que Jesus. Aí vai eu e você muitas vezes e acha que estamos fazendo alguma coisa, que estamos escolhendo por Jesus quando nós não estamos. Nós não estamos escolhendo por Jesus. Nós não estamos escolhendo por Jesus. Nós precisamos escolher Jesus. Custe o que
estar nas nossas vidas. Precisamos saber que Ele é a verdade das nossas vidas. Precisamos saber que Ele é a única coisa que importa nas nossas vidas. Não é o nosso carro que nós conquistamos, não é a escola que nós pagamos para os nossos filhos, não é a roupa que você tem ou aquilo que você come, não é a casa onde você mora, não é a faculdade que você teve, não é o conhecimento que você tem por alguma coisa específica. Isso não é nada. Jesus é tudo o que você precisa. Sem Jesus você não é nada, você não tem nada. Jesus é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus é o que nos basta. Somente Jesus, querido. Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus nos basta. Tudo que vier depois disso é graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós olhamos para o homem rico e falamos: é difícil, mas se falar, mas eu faria, não faria. O Senhor está falando uma coisa só, você ainda não fez. Aqui, se você olhar, Jesus vai falar para ele: olha, não mate, não adultere, não roube. Certamente ele não fazia tudo isso. Ele não fazia essas coisas, nenhuma talvez delas. E ele se considerava alguém que conhecia as Escrituras. Ele se considerava alguém que estava fazendo coisas boas. Mas eu quero dizer para você, presta bem atenção no que eu quero falar para você. Você não fará uma coisa boa se a única coisa boa que você fizer não se chamar Jesus Cristo. Não tem outra coisa que nós podemos fazer de melhor nas nossas vidas. É Jesus. Jesus tomando conta daquilo que nós pensamos. Jesus tomando conta daquilo que nós falamos. Jesus tomando conta da forma como nós nos vestimos, da forma como nós comemos. Você sabia disso? Pessoas incontroláveis por comida. Gente que não pode ver um doce. Gente que não pode ver uma Coca-Cola gelada. Gente que não pode ver um café. Gente que não pode ver um tereré. Eu não posso ficar sem isso. Eu não posso. O que você não pode? Você não pode se o Senhor Jesus não está sendo o centro da sua vida. Se Jesus tomar o lugar dele, ele vai ser o único e ele vai... Depois disso você pode fazer qualquer coisa, porque você já fez uma escolha. Eu vou fazer tudo por Jesus. É isso que precisa estar no nosso espírito. Nós precisamos estar convictos disso. Eu vou fazer tudo por Jesus. Eu vou deixar o que tiver que deixar. Eu vou parar de comer o que tiver que comer. Eu vou deixar de pensar o que tiver que pensar. Eu vou tirar as minhas amizades. Eu vou mudar a forma que eu estou vivendo por Jesus. Porque eu faço uma escolha. Eu quero viver para Jesus. Eu quero dar a minha vida para Jesus. E não somente ir culto após culto, sentar nessa cadeira e cantar as músicas, e saber as de cor, e saber o que vai acontecer no culto da ceia, e saber como que vai ser o andamento do culto. Querido, chega disso, nós precisamos viver o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, nos lugares onde nós pisamos. Nós precisamos experimentar o mover do Espírito Santo de Deus. Isso é o Evangelho, isso é a verdade de Cristo, isso é as boas novas, não é a memice que nós estamos vivendo. Crentes com placa de cristão, mas que se o Senhor te pedir para você deixar algo, você vai falar: Senhor, não me pede isso, porque isso eu demorei muito para conquistar. Senhor Jesus não queria o dinheiro daquele homem. O Senhor queria uma coisa só. O Senhor Jesus queria Ele, o coração dEle, as suas intenções e os seus sonhos para Ele.
É isso que o Senhor Jesus está pedindo para nós. O que eu ainda não fiz, o que eu ainda não entreguei para Jesus, o que eu ainda não fiz, o que tem me movido. Que evangelho é esse? Que vida é essa com Cristo é essa? Que não tem feito diferença na minha vida? Será que está errado alguma coisa com Jesus? Não, querido. Ele é a própria perfeição. O Senhor não se corrompe como eu. O Senhor não se corrompe por necessidades. Ele não muda a sua maneira de pensar. Ele é firme, ele é convicto, ele é verdadeiro, ele não muda. Quem está errado somos nós, que olhamos as situações e dependendo como for, você fala, Jesus, Espírito Santo, olha, peraí, fica aqui um pouquinho que eu vou ali e já volto. Não sai daqui não, hein? Quando eu voltar eu quero você aqui, hein? Peraí que eu já volto. Colocamos o Espírito Santo numa caixinha. Jesus, Espírito Santo, agora fala comigo. Se você não falar comigo até o dia 10, eu vou fazer o que eu estou pensando. Jesus, eu te dou um prazo. O Senhor sabe do meu coração. Precisamos conhecer Jesus. Conhecer Jesus é diferente de ter informações a respeito dele. Eu posso ser muito bem informada de quem é Jesus. Eu posso ler a Bíblia toda, 2, 3 vezes e me gabar disso. Olha, eu li a Bíblia, olha, eu oro, eu faço, eu aconteço. Queridos, se a revelação de Jesus não descer no nosso espírito, não nos queimar por dentro, não mexer com as nossas estruturas e nos moer assim, pisar, até que não sobra nada. Até que não resta nada da Hebe natural. Se isso não acontecer conosco, Jesus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O que eu ainda não fiz para Deus. Mateus 6, você não precisa abrir, é Mateus 6, 19, 21, falem, ajuntem tesouros, não ajuntem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões procuram e roubam. Ajuntai para vocês tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não procuram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Versículo 22 fala, os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se nós olharmos para os olhos do Senhor Jesus, se nós olharmos para Jesus, e você clamar no seu quarto, aonde ninguém vê, aonde você não precisa demonstrar uma personalidade, um caráter para ninguém. Você se colocar diante da presença do Senhor e falar, Senhor, eu quero olhar nos teus olhos e eu quero que os meus olhos sejam transformados para que ele seja lâmpada para o meu corpo. Senhor, eu quero que os meus olhos sejam transformados. Eu quero que as minhas mãos sejam transformadas. Senhor, transforma os meus ouvidos. Senhor, transforma a minha boca. Senhor, transforma os meus pés. Me faz eu ir e andar nos lugares onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero ter pés de propósito. Eu quero ter ouvidos que tenham propósito. Eu quero ter olhos que não vão ser confundidos, não vão ser enganados. Mas eu quero ter olhos que veem
aquilo que está nos teus olhos. E quando eu saio da tua presença, eu vou trabalhar. Eu continuo vendo Jesus. Eu continuo olhando para o Senhor. E o Senhor vai falar para mim: vá por aqui, não vá por lá. Ande aqui, vire aqui, faça assim. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ser guiados por quem Ele é. No versículo 24, em Mateus 6, vai falar de 2 senhores. A Bíblia vai falar: nós não podemos ter 2 senhores, porque certamente nós vamos agradar um e vamos desagradar o outro. Quem tem sido o Senhor das nossas vidas, querido? Nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos para adorar. Ou nós vamos adorar a Deus, ou nós vamos adorar a Satanás, as obras da carne. São 2 senhores. A Bíblia está falando aqui sobre a riqueza como um Senhor, como um Deus. E se nós prestarmos atenção nas nossas vidas, querido, preste atenção no que eu vou falar. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida financeira. Nós estamos tão preocupados em pagar as nossas contas, em ter as coisas. Nós estamos tão preocupados em o que vai acontecer com os nossos filhos. Nós estamos tão preocupados como que vai ser o nosso amanhã. Se nós vamos estar empregados ou não. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas, principalmente com o dinheiro. E o Senhor Jesus está falando: não fique preocupado com nada. Tenha a mim como o único Deus, o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus. A palavra de Deus diz que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, queridos. Se nós escolhermos o Senhor nas nossas vidas, se nós escolhermos renunciar, eu não estou falando de coisa errada, queridos, como o Senhor falou com aquele homem: olha, não mate, não isso, não aquilo. Muitos de nós não fizemos isso, mas nós fazemos coisas lícitas que são boas, como trabalhar. Aonde está o nosso coração? Nós não conseguimos parar um tempo para ler as Escrituras. Nós não conseguimos um tempo de qualidade para ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos parar e fazer escolha de desligar esse negócio aqui. E falar: eu não vou ver isso porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. E eu não quero ouvir a voz do Senhor para saber que conta que eu devo pagar primeiro. Eu quero escutar a voz do Senhor porque eu preciso de vida. Eu preciso olhar nos olhos dele, conhecer quem ele é. E ver beleza nele. E ver beleza em Jesus e ser atraído pela sua beleza. E ser atraído pelo perfume de Cristo. E ser atraído por quem ele é. Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Enquanto nós temos tempo, querido, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de uma coisa só. Nós precisamos de Jesus. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo. E uma dessas coisas que o Senhor fez eu lembrar foi essa. Lá por 2017, 18, 19, o Senhor foi mexendo no meu coração, me movendo a amar estar com o Senhor, num tempo de intercessão, de oração. Isso não fazia parte da minha vida. E o Senhor eu comecei a sentir prazer em estar com o Senhor. E o Senhor foi falando no meu coração coisas que eu não consigo falar para vocês. E o Senhor foi pedindo coisas para mim. E eu falando: Senhor, eu quero te dar. E teve uma reunião de oração em 2019,
na reunião de oração que a gente fazia, se eu não me engano, era de segunda-feira. Nós estávamos lá orando. E nós estávamos no mover que foi derramado, eu creio que foi derramado pela nação brasileira. Nós começamos a orar pela nossa nação. Começamos a orar pelo Brasil, pelas nações, crendo naquilo que o Senhor tem como promessa para o Brasil. E eu comecei a entrar nisso, e o Senhor começou a me derramar amor pelo Brasil. E numa reunião de oração, eu lembro que eu estava na primeira fileira assim, e o Senhor colocou no meu coração um desejo forte de entregar alguma coisa que eu não sabia o que era para o Senhor. E eu comecei a orar, eu comecei a falar: Senhor Jesus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero entregar tudo para o Senhor. E eu comecei a ver o Brasil com os olhos espirituais, a lembrar da promessa que existe para o Brasil, de nós sermos o celeiro, de nós sermos bênção para as outras nações. Eu creio nisso, querido. Eu creio que o Brasil está no coração do Senhor Jesus. Eu creio que o Brasil conhecerá o mover de avivamento. Eu creio nisso. O Senhor começou a me encher nisso. E eu falei: Senhor, o que precisa? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para que o Brasil conheça Jesus? O que o Senhor precisa? E eu escutei claramente o Senhor falando: tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo de vocês. Eu quero tudo de você. Eu falei: Senhor, o que eu posso te dar que eu ainda não dei? Senhor, eu quero te dar. E aquilo, eu comecei a pensar em alguma coisa natural, alguma coisa que eu podia fazer ou dar para o Senhor. E eu lembro que estava cantando aquela música: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E depois fala: e não importa o preço, do perfume derramado, a tua presença vale mais. E aí ela fala: eu pagaria de novo, eu faria tudo que tiver que fazer, mas eu derramaria de novo o perfume, porque não importa o preço, eu quero a presença. E aquela música tocando, e o Senhor falou assim, eu falei: Senhor, eu quero dar o meu cabelo. Eu quero dar o meu cabelo para o Senhor Jesus. E aquilo começou a queimar no meu coração, que se eu pudesse eu faria aquilo naquela hora. Mas eu lembrei: eu sou casada, eu tenho um marido, e eu acho que ele não gosta de mulher careca. Eu acho que não. Tudo bem que a mulher dele não é daquelas que tem cabelo bom, né? Que sem um produto de progressivo, eu falo: Senhor, pode acabar a água, pode ficar um pouquinho sem uma coisa ou outra, mas não deixa a gente sem o produto da progressiva, Jesus. É benção demais, é ou não é? É. E aí, o cabelo era algo para mim que eu cuidava, sabe, queridos? Agora tá normalzinho o black, né? Agora todo mundo passa cabelo black e tá tudo na moda. Mas na minha época, quando eu tinha lá 12 anos, 13 anos, tinha que ser liso, tá bom? Tinha que ser liso. Então era a touca que vinha tudo pra cá. Depois tirava, colocava a touca tudo pra cá, era ou não era? Os bob da vida, os babosos da vida, e era assim. E eu fui crescendo naquilo, tanto é que hoje eu sou cabeleireira, porque era algo que eu tinha já uma intimidade com o cabelo, que eu tinha que tratar do meu cabelo. Minha mãe não cuidava do meu cabelo, não. Quem tinha que cuidar do meu cabelo era eu. Então, eu fazia escova, eu fazia bob, aquela coisa toda. Então, para mim, cabelo era alguma coisa assim que... Opa, pera lá. Mas, quando o Senhor falou tudo, eu falei: eu sei o meu perfume, vai ser o meu cabelo. E foi, queridos, e foi. Aí eu falei: bom, chamei o Mar assim para aqui, eu estava sentada lá na primeira cadeira, eu falei: amor, vem aqui.
Ele sentou do meu lado, falei, amor, eu quero dar uma coisa para Jesus. Ele, ai, lá vem a doida. E eu falei para ele, eu quero dar o meu cabelo. Ele, ô? Falei, calma, mas ó, tá em paz. Quando chegar em casa eu te explico, a gente conversa. Eu acho que ele falou, meu Deus, ufa, por enquanto tá tudo bem. E nós fomos para casa. E quando chegou em casa, eu conversei com ele e falei, amor, eu quero entregar algo que eu não entreguei para o Senhor. Eu quero dar o meu cabelo para o Senhor. Eu quero que isso seja uma marca na minha vida de coisas que eu quero entregar para o Senhor. E eu falei para ele, olha, mas eu só vou fazer isso se você liberar. Porque eu entendo que se for de Deus, eu joguei uma, né? Falei, ó, se for de Deus, você vai deixar, né? Você vai. Se não for de Deus, não tá bom. Então eu vou falar, não, vai ser para uma outra época, um outro tempo, deixa quieto. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas, se você concordar, né? Então eu vou ficar esperando você falar para mim. Se você falar amém, eu faço. E eu fiquei naquela, né? E durou alguns dias, queridos. Acho que foi em 5, 6 dias, não chegou uma semana no máximo. Ele falou para mim, e aí? Desistiu? Eu falei, lógico que não. Lógico que não. Eu quero. Ele falou, então vamos embora, que eu também vou fazer junto com você. Amém? Que homem de Deus é assim. É tudo ou nada. Vamos junto, vamos embora. Nós dois juntos. Amém? Na alegria e na tristeza, na doideira e na... E aí, ele falou, não, amém. Aí, então, nós fomos falar com os nossos pastores. E eu lembro que a gente acho que fez uma chamada de vídeo. Não sei se vocês lembram. E eu falei, pastor Jean, pastora Deise, falei, ó, tá acontecendo assim, assim, assim. Tô querendo dar o meu cabelo. E o pastor falou, amém, amém. Você entende, você está bem, você está certa disso. Falei, eu expliquei para ele o propósito. Ele falou, amém. Você faça isso mesmo, o Senhor está te levando para isso, mergulhe nisso. Yes! Eu falei, yes. Tem a bênção do marido, tem a bênção do pastor, vamos embora. Aí tá. Aí eu falei, bom, mas eu trabalho num salão de cabeleireiro. As pessoas sabem que eu tô ali todo dia. Eu falei, como é que eu vou chegar lá no salão careca? As pessoas vão achar que eu tô doente, sei lá o quê, vão achar que eu fiz uma coisa no meu cabelo que deu errado. Ai, a cabeleireira fez um negócio no cabelo dela e acabou com o cabelo dela. Eu não vou dar o meu cabelo para essa doida que não cuidou nem do dela, quanto mais vai cuidar do meu. E eu lembro que eu falei para a dona do salão, eu falei para a Patrícia, eu quero fazer isso e isso, eu senti no meu coração. E ela falou, você tem certeza, você sabe que o pessoal vai achar estranho, né? Eu falei, mas eu não estou nem um pouquinho preocupada com o que ninguém vai achar. É algo que eu quero fazer para o Senhor. E ela falou, tá bom, então, amém. Então, nós decidimos e eu chamei alguém, umas 2 pessoas para estarem vindo aqui. Nós fomos lá na igreja, a pastora Deise estava junto. Foram poucas pessoas, eu, o Elmar, a Bárbara. E nós começamos a louvar ao Senhor, nós começamos a cantar, nós lemos a palavra de Deus, eu comecei a falar aquilo que o Senhor estava me movendo a fazer. E eu lembro, queridos, que eu me ajoelhei e eu comecei a cantar essa música. E eu falava, eu quero quebrar o vaso diante de Ti, Jesus. Eu quero entregar aquilo que eu ainda não entreguei para Ti, Senhor Jesus, porque eu quero a Tua presença, porque a Tua presença realmente vale mais. E aquilo na minha vida, no meu espírito, começou a fazer todo sentido. Então, eu comecei a sentir aquela máquina passando no meu cabelo, queridos, e... Para a mulher isso pode parecer loucura, mas eu comecei a fazer com o maior prazer e elas começaram a tirar aquele cabelo e eu senti o Senhor recebendo, sabe? Eu senti o Senhor recebendo aquilo como algo que ele recebeu, que ele entendeu que era do meu coração. Isso fez tão bem para mim, isso marcou a minha vida. Isso foi no dia 3 de maio de 2019. Eu lembro que eu estava com essa bandeira aqui. E alguns de vocês, às vezes, podem me ver com essa bandeira e falar, por que a pastora Hebe tem a bandeira?
Na verdade, agora eu aposentei essa aqui um pouquinho, eu uso ela lá em casa. Eu tenho uma outra que tem a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil e o do leão. E eu comecei a orar com essa bandeira. E eu falei, Senhor, eu vou carregar essa bandeira. E ela vai ser como um memorial para mim. E todas as vezes que eu estiver diante do Senhor, eu quero estar segurando ela. E quando eu segurar ela, eu quero lembrar do propósito que eu fiz contigo. E eu quero me lembrar da promessa do Senhor, que o Senhor derramaria sobre a terra do teu Espírito Santo. E eu quero isso para o Brasil, Senhor Jesus. Eu quero isso para o Brasil, porque é a promessa do Senhor para esta nação, queridos. O Senhor tem grandes coisas para fazer na terra brasileira. E o Senhor está buscando aqueles homens e mulheres que vão renunciar coisas lícitas, que vão fazer renúncias nas suas vidas, por amor ao propósito que o Senhor tem na terra. Então, queridos, quando o Senhor falou comigo, eu percebi que eu já não estava dando valor àquilo que o Senhor estava falando comigo. Eu já estava deixando ela de lado. E não estou dizendo da bandeira, mas estou dizendo do propósito, você está me entendendo? E o Senhor falou comigo, lembra-se de novo da minha voz que te pedia tudo. Se levante de novo na força do teu Deus e lembre-se das promessas que Ele fez na sua vida, querido, um dia. Daquilo que o Senhor falou sobre você e sobre a sua casa. Daquilo que o Senhor falou que faria na sua vida. O Senhor falou para você, pelas Escrituras, que Ele tem vida abundante para te dar. Ele tem restauração de vida. Ele quer te transformar em alguém como Ele é. E aconteceu isso nesse dia, no dia 3 de maio de 2019. Passaram-se 2 anos, querido. E no dia 3 de maio de 2021, nós estávamos no altar do Senhor. E sobre a nossa cabeça desceu um óleo de unção, nos separando para o ministério. No mesmo dia. Durante 2 anos, eu não sei se vocês lembram, a gente estava pelo aquele processo da pandemia, enfim, nós marcamos e remarcamos essa data. A minha família comprou passagem para vir para cá. Amigos iam vir todo mundo de surpresa para cá, mas fecharam os aeroportos por causa da pandemia, enfim, teve uma reestruturação, mudou tudo e não foi possível. Por quê? Porque não era o dia. O dia era 2 anos depois. Como uma data que marcaria um novo tempo nas nossas vidas. Mas eu preciso ativar a voz do Senhor dentro do meu espírito. Eu preciso, querido, nós precisamos nos lembrar do primeiro amor. Você se lembra de quando você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Você se lembra como você estava disposto a ter uma nova vida, a fazer novas coisas, a deixar coisas que você sabia que era errada? Pois o Senhor está falando de novo. O que vocês estão dispostos a deixar em meu nome e por mim? O que vocês estão dispostos a mudar para carregar a minha cruz, para viver a minha vida nesta terra, para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus? Nós estamos realmente dispostos para isso, queridos? Oh, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Não nos deixe ser iguais, Senhor Jesus. Não nos deixe ser os mesmos, Senhor Jesus. Ah, Deus. Parece que nós estamos seguindo Jesus.
Parece que nós estamos fazendo as coisas certas. Por quê? Eu não mato, eu não adultero, eu não falo palavrão, eu não vou na balada, eu não isso, eu não aquilo. Parece. Mas se o Senhor te pedir aquilo que você ainda tem guardado ali, que você fala, isso eu não consigo dar. Senhor, faz qualquer coisa. Mas eu não consigo, eu não consigo mudar a minha forma de pensar. Estruturas que nós não largamos por nada. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo o evangelho, mesmo lendo livros, mesmo cantando canções bonitas, mesmo chorando na presença do Senhor, nós ainda não conseguimos deixar algumas coisas que nos têm impedido de viver o novo. Coisas que nós, inconscientemente, talvez, achamos importantes demais. Como assim eu vou trabalhar menos? Como assim eu vou ganhar menos? Como assim o meu salário vai ser reduzido? Como assim? Como assim eu vou deixar de estar com certas amizades? Poxa, eles me fazem tão bem, eu gosto tanto deles. Como assim? Como assim eu vou mudar a minha forma de falar? Eu falo tão bem. Eu sei de tantas coisas, eu sei sobre a política, eu sei sobre economia, eu sei sobre não sei o quê. Como assim eu vou deixar? O que tem nos segurado, o que tem nos prendido, o que nós ainda guardamos escondido como se o Senhor não visse. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, queridos. Nós podemos fazer isso agora, se você puder. Nós podemos orar ao Senhor. Nós podemos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós podemos falar, Senhor, eu tenho feito tudo errado. Eu estou vivendo de aparência. Eu estou vivendo de aparência. Eu não consigo crer naquilo que eu preciso crer. Eu não consigo viver. Eu preciso de Ti, Jesus. Nós precisamos confessar para o Senhor que nós estamos escolhendo outras coisas que não Ele nas nossas vidas, queridos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, conhecedor das Escrituras, autoridade no templo, ele era aceito pelas pessoas que estavam à sua volta, reconhecido, um grande homem conhecedor das Escrituras. Um dia ele foi estar com Jesus. Presta atenção. Um dia ele foi estar com Jesus. E ele fala assim, Jesus,
você só pode ser o filho de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz. Somente o filho de Deus poderia fazer. E Jesus fala assim para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E ele ficou muito perturbado com aquilo. Como assim? É necessário eu nascer de novo? Jesus fala assim para ele: olha, Nicodemos, sabe todo esse conhecimento que você tem das Escrituras? Sabe tudo isso que você sabe de cor? Sabe tudo isso que você sabe que é certo, que você acha que é certo, que realmente é o certo? Tudo aquilo que você tem aprendido não é nada se você não nascer de mim. Nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar por Jesus. Nós não vamos gozar da bênção que o Senhor tem para nós aqui na terra se nós não passarmos por Jesus primeiro. E quando nós passarmos por Jesus, nós vamos ter que deixar para trás tudo, queridos. Vamos ter que passar por Jesus e carregar a cruz. Carregar a cruz significa nos humilharmos. A pior morte, a mais trágica, a mais humilhante era a morte de cruz. E o Senhor está falando: pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Se humilhe. Morra para si mesmo. Morra para suas convicções. Morra para o seu orgulho, para a sua soberba. Morra para as suas mentiras. Morra para a falsidade, para a aparência, para o engano. Nicodemos, o Senhor Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo. E ele falou: como assim nascer de novo? Eu não consigo entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer de novo. E Jesus falou: não é esse nascimento. Você precisa nascer de novo no Espírito. Nascer de novo é morrer para nascer. Nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para este mundo, morrer para as paixões desta terra.